aqui a continuação. Suponhamos que uma outra pessoa tenha economias para lidar com este tipo de crises e vírus e etc, etc, etc. A maior parte das pessoas não tem. A maior parte das pessoas é obrigada a trabalhar e tem que se fazer à vida, não é? Mas pronto, adiante. Outra questão, será que este vírus foi criado em laboratório, ou será que este vírus surgiu do nada? Há que pensar, não é? Há que pensar. Eu pessoalmente não acredito que esse vírus tenha surgido do nada. E tal, comeram os animais e o vírus apareceu. Isso para mim não me convence. Isso para mim, muito sinceramente, não me convence. Mas cada cabeça a sua sentença. E há quem diga e defenda que isso foi um vírus que apareceu ali e comeram os animais. Mas há quantos milénios, vá, ou vindo para momentos mais recentes da história, há quantos séculos, nem vou aos milénios, há quantos séculos é que as pessoas na China já comem esse tipo de animais e insectos e etc, etc. Há muito tempo e nunca aconteceu nada. De repente no mesmo país surge isso e é o vírus e etc, etc. E nesse mesmo país, em menos de nada, eles conseguem controlar a epidemia. Dá que pensar, não é? Pois. E se eles conseguiram criar a tal vacina, como é que eles não estão a partilhar a receita ou a fórmula, neste caso, da vacina com o resto do mundo? Dá que pensar. Dá que pensar, não é? Mas, enfim. Cada cabeça a sua sentença, e a minha opinião é que eu não acredito que esse vírus tenha surgido assim, sem mais nem menos. Isto tem mão de alguém, muito sinceramente. Alguém anda metido nisso. Isso, se me perguntarem a mim, isto são vírus criados, são coisas criadas, não é? São coisas criadas e os mesmos que criam essas doenças, esses vírus e etc, etc, são os mesmos que depois trazem a cura. E são os mesmos que usam os mass media para enganar as pessoas que não se questionam. Porque existem muitas coincidências que acontecem nesses casos. E não é a primeira nem a segunda e nem vai ser a última vez, como eu disse anteriormente. Daqui para a frente as pessoas têm que habituar-se a esse tipo de coisas, porque isso será o futuro. Os governos têm que criar mecanismos de resposta rápida para esse tipo de situações, e essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade. Não vale a pena estarmos aqui com truques, e tal. Não. Isso é tudo muito suspeito. Isso é tudo muito suspeito. Aliás, e isso, quando esta história toda acabar, porque vai acabar, tudo que tem um princípio tem um fim, não é? Quando essa história acabar, veremos. Há quem diga que isto foi, apareceu. Então, já que isso tudo apareceu, né? Apareceu do nada e etc, etc. Veremos quem é que será o maior beneficiado dessa tragédia toda, que é uma tragédia, é um facto. É uma coisa que nem sequer devia ter acontecido, mas aconteceu. Veremos quem será o maior beneficiado com essa história toda. Com essa história toda. Talvez, digo eu, não é? Talvez serão os mesmos que criaram a doença, em menos de nada criaram a cura, não é? Porque onde a doença apareceu, há quem diga que em menos de nada
é menos de nada, porque isto não tem assim tanto tempo. As coisas estão a entrar nos eixos, há casos de recuperação, ou mataram as pessoas e puseram-os lá em uns fornos, criaram-lhes, queimaram-lhes e sabe-se lá o que é que aconteceu, porque na China ninguém sabe realmente o que é que se passa naquele país, e não sou eu que estou a dizer, são as notícias, qualquer pessoa que vê notícias vê isso, não é? E é assim que vai o mundo. Isso é o final dos tempos, como diz a Bíblia. O final dos tempos. Estamos a viver neste momento o final dos tempos. É verdade. Quem acredita nisso, acredita. Quem não acredita, olha, temos pena, mas daqui para a frente será assim. Será assim. Pá, tem que tirar aquela garrafa dele, está mais chateado. Ah, mano. Estou a olhar para ali, só vejo a garrafa. Então, come on, mano. Yeah, mas é assim. E pronto, é assim. Outra questão que com muita pena, mas tenho que falar, não é? É a situação do jovem, o tal rapper, o puto Mota Júnior. Isso é uma situação muito triste, pá. Porque alguém como eu, que já tem 37 anos, que já houve e devo confessar que eu sou um apreciador de rap, hip hop e essas coisas todas desde o primeiro dia em Portugal, quando apareceram quando foi lançada a primeira cassete, que no nosso tempo era cassete, nós somos do tempo das cassetes. Quando apareceu a primeira cassete do rap em Portugal. Opa! Deixa-me voltar a pôr aqui. Isto aqui. Quando apareceu a primeira cassete de rap em Portugal. Eu estava lá. Quando o pessoal dos Red Eyes G, se eu não me engano, na altura, Chulage, Cosmic Killer, e esse pessoal todo lançaram ou começaram a fazer as suas cenas na margem sul, lá Rentela, eu estava lá. Não estava lá com eles, obviamente, mas estava nas redondezas, sabia o que se passava. Portanto, eu acho muito triste o que está-se a passar neste momento em Portugal com o tal Mota Júnior. Eu não, muito sinceramente, eu acho que esses bifes, para quem sabe o que bife é, confusões que acontecem entre rappers, é uma coisa muito, mas muito triste, muito feia, man. E porquê que é muito feia, muito triste? Porque Portugal é um país pequeno. Minúsculo. Portugal não é o Brasil. Portugal não é Angola. Portugal é um país extremamente pequeno. Tu não tens muitos rappers com muito sucesso em Portugal. Isso não existe. Então por que esses putos hoje em dia, que apareceram há 2 dias, que pensam que percebem alguma coisa de rap, tipo perucas, e esses gajos que apareceram há 2 dias começam com esses bifes todos. Porque vocês têm que começar a ter juízo, man. E agora como é que é a situação do Mota Júnior? Onde é que o homem está? Quem é que lhe levou? E a mãe dele? E a família dele?
Vocês têm que perceber que essa história de gangster, essa história de... Isso é tudo palhaçada. Isso é tudo palhaçada. Isso é tudo palhaçada. Teatro. Tudo fachada. Vocês só têm uma vida. Eu podia dizer aqui nomes de antigos gangsters da margem sul que faziam, aconteciam, hein? E que estão a 7 palmos abaixo da terra. Qualquer pessoa da minha idade, hein, sabe muito bem os nomes que eu estou a falar. Eu não vou aqui dizer nomes de ninguém. Pessoas na margem sul que nos anos 90 faziam, aconteciam. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Muitos nem chegaram aos 30 anos. E para quê? Porquê? Quem sofreu e que provavelmente sofre até hoje são as mães, são os pais, são as famílias que perderam pessoas, perderam jovens que podiam ter mudado de vida, hein? Antes deles sequer fazerem 30 anos. Eu conheci muitos assim, que putos que nem chegaram aos 30 anos, muitos morreram com 25 e etc, etc. Para quê? Por quê? Não vale a pena. Porque nenhum homem pode pensar que é mais do que o outro. E essas palhaçadas de bifes que vocês putos burros criam hoje em dia, hein, são aquelas coisas que no passado, há 20 e tal anos, manchavam o rap. Porque o rap tem elementos bons, o rap tem elementos maus. Eu, para mim, pessoalmente, as cenas que o Mota Júnior canta, e espero que continue a cantar, não é? A mim, pessoalmente, não me dizem nada. Mas qualquer pessoa que percebe um bocadinho assim de rap tem que dizer não. O puto fala muito lixo, é muito gangster, é muito isso, é muito aquilo. Mas o chaval é bom. O chaval é bom. Bom mesmo, tem skills. Consegue vender, dá-lhe em crioulo melhor que muitos crioulos que estão ali só a gaguejar. Dá que pensar, não é? Portanto, vocês têm que começar a parar com essas palhaçadas, man. E agora, como é que é? Putz, já, tipo, foi raptado, levou facadas, hein? Na pior altura que isso podia ter acontecido, na altura do coronavírus. Agora eu faço uma pergunta. Onde o rapaz está? Será que ele está a receber algum tratamento médico? Será que o tratamento médico, que se é que ele está a receber, é de qualidade? Hã? Será que ele está contaminado com o coronavírus? Quem é que sabe? Hã? Isto está tudo uma palhaçada, man. E esses putos que estão armados em gangsters e etc, 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 têm que começar a ganhar juízo. Porque, segundo dizem, a polícia sabe quem, pelo menos uma das pessoas, ou o que foi, que fez isso. Isso, mais dia menos dia, vão ser apanhados. E vão pagar por isso. Eu, sinceramente, muito sinceramente, só espero é que esta situação toda do Mota Júnior sirva de lição para pessoas que estão toda hora em bifes na rede social, porque está com bifes com o fulano e cicrano. Até parece que Portugal é assim tão grande que precisa dessas palhaçadas, mesmo que fosse, não é? Que isto já está-se a tornar uma palhaçada. O pessoal tem que começar a ganhar juízo. Ganhar juízo. Porque no final de contas vocês são grandes homens, fazem, acontecem e mais o outro, não é? Mas depois quem sofre são as vossas mãezinhas, não é? São as vossas mães que ficam em casa a chorar, entram em depressão, sem saber o que é que vai acontecer. Portanto, comecem a ganhar juízo. Comecem a ganhar juízo que nenhum homem é superior a nenhum homem. Nenhum homem é superior a nenhum homem. E digo mais, ainda vou um pouco mais longe. Porque esses casos são complicados. Porque há bem pouco tempo atrás, eu adicionei, comecei ali a ver, que é uma coisa que eu já não fazia há muito tempo. Coisa que eu, muito sinceramente, já não fazia há muito tempo, que há muitos anos que eu deixei de ouvir
Deixei de ouvir, deixei de ouvir tipo rap que se faz em Portugal, porque agora criaram essa cena que, muito sinceramente, a mim não me diz nada. Eu gosto de rap, gosto de rap, já gostei mais, porque com a idade a pessoa começa a ficar mais seletiva, a prestar mais atenção às letras. Agora fizeram o tal trap, que para mim, muito sinceramente, só envergonha o rap, porque a maior parte das pessoas que fazem esse tal trap só estão a falar lixo. Essa é que é a verdade, só estão ali a falar lixo. Enfim, enfim. Eu só espero que, no meio, resumindo e concluindo, que, epá, o rapaz apareça com vida, quem o raptou põe a mão na consciência e pense o seguinte: ele está ali, ele punha boas de cenas no Instagram, porque gangster, porque com armas e coisas, mas isso é só fachada, isso é só teatro. Qualquer pessoa que vive num bairro social, ou que é de um bairro social, sabe que isso acontece, há ali milhares de coisas, mas no final de contas, isso é só teatro, porque as pessoas têm família, as pessoas têm mãe, têm pai, põem a mão na consciência e pensem, e se fossem vocês, como é que era? Portanto, fica a dica, pá. Espero que tudo acabe bem, muito sinceramente. Vá, peace.